O mito da caverna. O mito fala sobre prisioneiros, desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, às sombras, analisando e julgando as situações. Vamos imaginar que um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com os animais e etc. Voltaria para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão o chamar de louco, ameaçando-o de morte caso não pare de falar daquelas ideias consideradas absurdas. O que Platão quis dizer com o mito é que os seres humanos têm uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros somos nós, que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresenta imagens que não representam a realidade. Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da nossa caverna. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mas essa segundona abençoada que acontece aqui, nosso Papos Reflexões, todas segundas, 22 horas em ponto. E você aí do outro lado do rádio, que já está acostumado, que fica sintonizado, que sempre ouve o Papos e Reflexões, é um prazer enorme estar de volta aqui juntinho com você. E você, que é a primeira vez que está sintonizando, ou de repente deu uma chafurdada lá no dial e parou no 95.7 FM, começou a ouvir a minha voz, ouviu o texto, ou já está desde outros programas, está curtindo a Rádio Mundial, seja bem-vindo, fique à vontade, seja bem-vindo ao Papos e Reflexões, esse programa que acontece aqui há 8 anos ininterruptos na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. E eu sou Mônica Salomão, sou psicóloga, psicoterapeuta, consultora de desenvolvimento humano, Diksha Giver, que mais? Um ser humano, um aprendiz de viver, líder do yoga do riso e tantas outras coisas que já fizeram parte da minha vida e hoje já não fazem mais e que me impulsionaram para esse crescimento e nessa vontade de comungar com vocês, de dividir com vocês através desse espaço tão cheio de energia boa que é a Rádio Mundial. E olha, esse mito é muito conhecido já há muito tempo. Na verdade, o mito da caverna, ele também é conhecido como alegoria da caverna. E é uma passagem do livro A República, do filósofo grego Platão. É mais uma alegoria do que propriamente dita um mito. É considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Através dessa metáfora, é possível conhecer uma importante teoria platônica. Como, através do conhecimento, é possível captar a existência do mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e do mundo inteligível, conhecido somente através da razão. E esse mito, como sempre, como eu gosto muito de enxergar a vida, a minha vida, as circunstâncias, a existência, a nossa existência, essa história desse mito, esse resumo chegou até mim esses dias e me fez parar para olhar de uma maneira objetiva, focada,
em um aspecto que eu trabalho há muito tempo, tanto na minha profissão quanto na minha vida pessoal, que é o significado de olhar verdadeiramente, né? E como todos nós que seguimos o script da vida que nos é passado certinho, estamos maculados com esse tipo de capacidade de olhar, de ver, de enxergar. Enxergar é uma característica fisiológica. Quem tem os olhos saudáveis enxerga. Até mesmo quem não tem a visão saudável, ou seja, não tem a visão física, consegue enxergar de outras maneiras, através do tato, do olfato, da audição, do paladar. Mas ver verdadeiramente, olhar verdadeiramente, só é possível quando a gente trabalha os aspectos da consciência. Ou seja, quando a gente faz exatamente isso que diz no mito da caverna de Platão. Quando você ultrapassa os limites da cultura, dos paradigmas, dos dogmas culturais, sociais, que nós recebemos, né? Como esponjas que somos, absorvemos e nem mesmo sabemos conscientemente que estamos absorvendo. Mas todos esses conteúdos nos chegam através de observação objetiva, através de efeito colateral de realidades, consequências, e a gente nem sabe que está lá dentro. E nós vamos, de uma maneira automática, inconsciente, absorvendo, incorporando, agregando à nossa vida como valores, como posturas, e ainda dizemos, né, muitas vezes, eu creio nisso, eu vi isso, eu acho aquilo. Grande parte das vezes, sem ao menos olhar de verdade para o conceito, para o conteúdo, e fazer aquele mergulho para dentro, tentando perceber o quanto isso é real e verdadeiro, ou o quanto é mais fácil, mais cômodo aceitar como uma verdade absoluta, sem ter que mexer em nenhum aspecto de transformação. Ou seja, eu sigo o script. Seguir o script que eu falo tanto é assim. A gente, quando nasce, a gente é ensinado de várias maneiras, né? Fora toda a herança emocional familiar que nós recebemos. E nem percebemos, né? Vamos absorvendo. E aí a gente vai crescendo e vai reproduzindo todas as realidades. Então, eu vou me vestindo igual a minha tia, a minha mãe, a minha avó, meus primos e a cultura familiar. Eu não paro para prestar atenção se aquela conduta de vestuário tradicional da minha família ou da cultura onde eu estou inserido, se realmente eu gosto, ou se eu estou com preguiça e vou só reproduzindo, porque, afinal de contas, todo mundo faz assim mesmo, sempre foi feito, por que eu agora vou querer causar? Faz isso é bonito, isso é feio, isso é moderno, isso é retrô, isso é cafona. Isso é politicamente correto, isso não é correto. Isso é bom ou ruim, feio ou bonito, certo ou errado. Nós somos criados numa cultura de dualidade, né? Principalmente a nossa cultura ocidental é de divisão, de dualidade. Ou é uma coisa ou é outra. Nesse sentido, a cultura oriental é um pouco mais sábia, porque ensina que só é possível existir no equilíbrio, na harmonia completa, total, se nós integrarmos o lado da luz com o lado das sombras. Então, não existe ou feio ou bonito. Tudo existe em comunhão. E aí eu ando no caminho do meio. Só que para nós que aprendemos desde cedo que ou é uma coisa ou é outra, é dificílimo entender isso na prática e a gente precisa de muito mergulho para dentro de si para entender com profundidade, né? E para quebrar com esses paradigmas que são as reproduções emburrecedoras
né? Se você for olhar para você agora, que está me escutando, você provavelmente reproduz uma série de valores, de condutas, de conceitos que você nem sabe se eles realmente fazem sentido para você lá dentro. Você só reproduz porque minha mãe fazia assim, porque meu pai fazia assim, porque é tradição na família, e você nunca parou para se questionar, eu gosto disso, desse jeito? Ah, não, Mônica, eu já me questionei, eu gosto sim. Duvido, porque quando você percebe toda essa realidade, você aprofunda cada vez mais nesse aspecto e aí você vai descobrindo que grande parte das vezes, grande parte dos conteúdos que você assumiu como seus, não são seus. São apenas reprodução. Você nem conhece os seus. Para conhecer os seus verdadeiramente, você precisa fazer um processo muito sério, muito importante, objetivo, contínuo, determinado, de mergulho para dentro de si mesmo, de auto-observação, um trabalho de psicoterapia profundo. Porque não adianta você fazer uma coisa aqui, outra ali e fica tudo jogado, não fica linkado uma coisa na outra. Tem que ser um trabalho sério, de aprofundamento, de consciência, se desabrochando com naturalidade, encarando algumas dificuldades, algumas dores, alguns fantasmas, as sombras, integrando tudo isso dentro de você e tornando você autônomo, né? Essa é a verdadeira autonomia. Autonomia, liberdade, não tem nada a ver com você, eu sou livre, eu saio pelada na rua. Isso não é liberdade. Isso, no mínimo, pode parecer uma tentativa de autovalorização, no mínimo. Né? A pessoa não está legal, preciso provar alguma coisa para alguém, aí eu saio pelada na rua. Agora, se tem um direcionamento para isso, como, por exemplo, o protesto lá da moça a respeito do machismo, aí ok. Isso é outra coisa, é outra história. Mas se você, eu sou moderna, eu não tenho paradigmas, bobagem. Já fez aprofundamento? Sabe quem você é de verdade? Já lidou com as suas sombras? Tem coragem de encarar os seus medos, as suas inseguranças de frente? Não é de frente com Gabi, é de frente com você. Se não fez isso, você não tem, querido. Não tem que essa história, não. Porque todo mundo está no mesmo patamar. Todos nós. Não tem ninguém que é imune a nada. Nós viemos todos para esse planeta, diga-se de passagem, como aprendizes de viver que somos, caminhantes da luz, que escolhemos caminhar, nossas jornadas, e o aprofundamento é inerente a todos nós. Só que tem gente que usa... Graças que está cada vez maior o número de pessoas que está querendo se aprofundar de verdade. E tem gente que foge. Tem gente que foge como? Faz plástica, vai lá, bota um monte de botox, põe peito, põe bumbum, tira bumbum e faz a academia, fica neurótica por exercício, tem neurose por bronzeamento, faz 1 milhão de viagens porque vive viajando, porque precisa descansar de si mesmo, é como se estivesse fugindo de si, né? Porque a grande viagem verdadeira da nossa vida é quando a gente viaja para dentro da gente. E isso você não precisa estar em lugar nenhum, a não ser em você mesmo. O lugar externo é coadjuvante, isso não tem grandes importâncias. Ou então, namora, e termina um, começa outro. Termina um, não consegue ficar sozinho, né? Porque não se banca. Não consegue, não tem prazer na própria companhia. Fica refém da capa, né? Da casca do ser humano, dos adornos, e não existe se não for adorno, né? Então, aquela pessoa que não se permite estar de maneira natural, aquela pessoa que não consegue ter o cabelo, de repente um dia que o cabelo lavou e deixou ele secar ao natural, e não, é refém, é raptado pela ideia de que ninguém pode ver aquela pessoa, meu cabelo sem estar arrumado. Ninguém pode me ver de roupa fora de uma postura, um estereótipo que eu criei para mim. Nunca ninguém me viu sem maquiagem. Isso tudo é fuga, é uma tentativa de fazer com que a máscara se torne você verdadeiramente e
mostra o quanto você tem medo, efetivamente, de olhar para você quem é. Não que isso não seja bacana, eu acho ótimo, adoro maquiagem, adoro tintura de cabelo, adoro tudo. Desde que você não seja refém destas coisas, né? Desses aspectos que grande parte das vezes nós nos tornamos porque estamos em processo de fuga da gente mesmo. Vivendo, incorporando loucamente o próprio personagem. Para não se perder desse personagem e não correr o risco de entrar em contato com quem eu sou de verdade lá dentro, porque eu não sei lidar com a minha origem, com a minha essência, eu nunca olhei para ela, eu não sei o que fazer com ela, ela está cheia de dores, eu estou cheia de medos, e eu não quero, não sei olhar, não quero olhar, então eu me entupo de remédio, me entupo de compra, me entupo de comida, me entupo de namorado, de viagem, de bens materiais, e tantas coisas para afogar cada vez mais essa natureza de luz, essência, que fica é teimosa e fica tentando toda hora aparecer de uma forma ou de outra. Mas graças à nossa realidade, nós estamos evoluindo, nós estamos nos desenvolvendo cada vez mais, as inquietações estão ficando cada vez maiores, e é muito bom isso, e, portanto, as pessoas não estão mais conseguindo ficar tanto no topor, né? Ou pelo menos quando fica no topor, passa mal, dá crise. Então aí aparecem as crises de pânico e as crises de todas as naturezas para tirar a gente mesmo desse rapto que a gente se permite vivenciar, porque a gente não tem consciência. E é exatamente isso que o mito da caverna fala, do Platão. Que a gente precisa decidir sair disso, porque se nós entendermos que essa realidade que a gente vive é a realidade, nós estamos perdidos. Você vai sofrer muito, porque é tudo baseado em conceitos e conteúdos e vivências que não foram nossas, que foram passadas, que foram estipulados como o script, o correto, e que nós estamos reproduzindo sem ao menos nos permitirmos buscar essa vivência internamente com os a nossa maneira de enxergar, as nossas capacidades e potencialidades, né? E é tão profundo isso, é tão difícil a gente conseguir, na vida, no dia a dia, diferenciar quando é conteúdo meu e quando é aprendido, ou quando é meu, tá tudo misturado e nós, infelizmente, nós ainda somos reféns dessa Matrix, que é mais ou menos, o mito da caverna é mais ou menos aquilo que mostra no filme Matrix, e também aquele A Vila, são filmes muito interessantes para ver, o Matrix 1, que é onde o Neo lá, a personagem do Keanu Reeves descobre, é chamado lá pelo Morpheus e pela a turma dele para sair da Matrix, porque ele é o escolhido. E na vila, um dos caras que moram lá sofre um acidente e é necessário, para que não morra, que seja descoberto o segredo de que eles não vivem isolados, eles vivem só presos numa realidade que um grupo pequeno de pessoas decidiu que poderia fazer, tentando isolar o que eles chamavam de maldade do mundo. E, na verdade, eles cometeram as atrocidades, impedindo que as pessoas tivessem o arbítrio, a livre escolha. E é o que nós vivemos na atualidade, né? Você é refém aí de uma série de conteúdos, conceitos, que nem sabe que vive essa realidade acreditando que é realmente uma realidade, não é. É a Matrix pura, né? É resultado de todo um apanhado, uma somatória de conteúdos que você nunca nem teve a chance de escolher com clareza, com consciência. E é essa quebra, esse rompimento que a gente precisa fazer, como diz Platão, para que a gente tenha a oportunidade de saborear verdadeiramente por quem nós somos e não por quem o script diz que nós deveríamos nos tornar. Então, se eu sou baixo, alto, gordo, magro, feio, bonito, quem disse que esses estereótipos, esses paradigmas são verdadeiros e servem para mim? Comece assim, né? O como você se sente a seu respeito. Comece a partir daí. O que eu sinto a respeito de mim? Como eu me sinto a meu respeito? Olha para você no espelho.
Veja, enxergue-se. Verdadeiramente, olhe dentro dos teus olhos, veja o que você sente. Há quanto tempo você não olha de verdade para você? Há quanto tempo você vem passando na sua vida de maneira automática? Você é refém, está lá no mito da caverna, está vivendo uma realidade utópica, absurda, construída, que não é a verdadeira e que impede que você desabroche enquanto aprendiz de viver, caminhante da luz e cheio de potencialidades e capacidades adormecidas. Escolha, veja o quanto você aí é refém ainda ou o quanto você quer romper com isso. Para romper com isso, você tem que romper com os modismos, com o que você aprendeu do que era certo ou errado, bom ou ruim para você. Não é em relação ao mundo, é em relação a você. Padrões de beleza, padrões de situação financeira, o que você acha bonito ou feio para ter dentro da sua casa. Rompa com esses paradigmas, esses dogmas, começando por você, pelos sentimentos que você aprendeu a nutrir sobre as pessoas, sobre as ideias, sobre pontos de vista. Tem chão para você caminhar aí para dentro de você, tem pano para várias mangas, se você quiser realmente melhorar. Ou então, continua aí no topor, se fingindo de contente, e aí a vida vai te direcionar, bem ou mal, de uma forma ou de outra, você vai chegar. A gente chega sempre, a alma da gente sempre ganha. Ela não permite que a gente tenha essa disponibilidade do arbítrio para perder a oportunidade dela de se desenvolver no final. Ela sempre ganha. Mas aí a gente pode permitir que ela venha de maneira mansinha, com essas possibilidades depois de ouvir o programa e você começar a fazer esses movimentos de olhar para dentro. Não conseguiu sozinho? Vai atrás de um bom terapeuta, de um bom psicólogo, bacana, para te ajudar a fazer o mergulho. Ou então pela dor, que é assim que é o universo. Não é castigo, é consequência. Ou você vai de uma maneira mais tranquila, ou você vai da maneira mais difícil. A escolha é sua. E olha, esse mito da caverna de Platão me fez lembrar de uma frase maravilhosa de Sirama Bhagavan, lá da Índia, da Oneness. Ver é ser livre. E é exatamente isso. Tantas pessoas, tantos sábios falando há milhares de anos a mesma coisa. E nós ainda insistimos em ficarmos cegos, funcionais. Aí você escolhe, né? Veja o que você acha melhor para a sua vida. Olha, lembrando que a campanha do lacre continua, firme e forte. Eu estou recebendo um monte de garrafa PET lotadinha do lacre das latinhas, que é aquela campanha de trocar 120 garrafas PETs lotadas de lacre das latinhas, de refrigerante, cerveja, suco, o que quer que seja, para a gente trocar por uma cadeira de roda. Então, são 120 garrafas PET cheias, por uma cadeira de roda. A gente quer ver se a gente consegue aumentar o número das cadeiras de roda que a gente vai doar esse ano. Então, se você quiser, vai juntando aí, que aí num dia lá específico eu vou dizer para onde você pode trazer ou se a gente vai recolher, tá bom? Só um recado. O meu e-mail do programa era paposereflexões@hotmail.com. Agora não dá para ser mais, eu tô com um problema, eu respondo para as pessoas, ninguém recebe resposta. Então, eu mudei, virou. Agora o e-mail do programa é paposereflexões@gmail.com, tá bom? Se você quiser escrever para mim, eu te respondo com o maior prazer. Dá tempo de fazer os beijos? Vamos fazer, que a semana passada eu fiquei tão entusiasmada com o lance lá da ecoterapia que eu participei, lá do pessoal. Deixa eu ver aqui, lá do pessoal da Carina, lá do Centro de Ecoterapia, Associação dos Cavaleiros Bons Jesus de Pirapora de Santo Amaro, que eu não mandei beijo de aniversário semana passada, e eu fiquei passada e o Pedro também. Então eu vou falar rapidinho para o pessoal que fez aniversário a semana passada, para Rosalva Biliero, Avildo Fioravante Júnior, André de Rose, Marcos Vinícius Lopes, Raquel Gomes, Juliana Cabrini, Leandro Portela, Iracema Barbosa da Silva, Kelly Moisés Cufone, Wallace Atier, Eric de Almeida, Rosana Concon, Beatriz Rosa, Drica Luz, Andréa Mendes, Beth Amabile, Jefferson Lima, Rosa Silvana Dastuto, Cristiane Maziero, Rosângele Monteiro e Vanessa Carmelingo Poli, Josi Luiz Medeiros, Simone Fante, Síria Filgueira
e André Copede Pacheco, que aniversariaram da semana passada. E hoje, parabéns para Henrique Souza, Kátia Caminhola, Chadra Clauren, Rodrigo Bútolo, Felipe Melchert, Verônica Pimentel, Irineu Costa, Andréa Jorge, a Luana Santos, Silene De Santis, Luiz Eduardo Silva, Harald Rossiger, Tiago Pop, meu primo querido, Renato Sakamoto, Elô Novelli, Ana Dias, Vilma Tobias Rei, Carmela Ciota, Luiz Henrique, Tatiana Cal, Stephanie Ratti, Marcos Jordão, Thelma Salviati, DJ Prodígio, Júnior Tutu, Flávio Ortega, Jaque Cardoso, Paulo Roberto Laporta, Sônia Maria Prieto, Kelly Cristina Pereira, Márcia Machado e Edson Vieira, que aniversariam esta semana. Parabéns para vocês que aniversariam todos essa semana. Ufa, consegui! Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, um grande beijo, uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo!